Eu lembro que 2014, meados de 2014, nós tivemos uma crise mundial financeira, né? E foi assim um problema terrível para muita gente. E essa crise, por mais que falassem que não ia chegar no Brasil, ela chegou no Brasil. Eu lembro 2015, governo da Dilma Rousseff, o PIB naquele ano ele encolheu 3,5%. Um ano em que o ministro, né, não me engano, Manteiga e outros da área econômica diziam o seguinte: não, vai ter crescimento, vai ter crescimento. O Brasil vai crescer, fizemos tudo para o Brasil crescer. Naquele ano, 2015, 3,5%, gerando muito desemprego. Quando foi 2016, o resultado não foi diferente. Os países do mundo saindo da recessão, crescendo, né, ampliando, a China crescendo com taxas como nunca, e o Brasil, de novo, 3,3% de recessão no PIB. 13,7% de taxa de desemprego, mais de 14,2 milhões de brasileiros desempregados. É claro, com um número tão alto de taxa de desemprego, com retração no PIB, a economia foi parando, não se faziam, os negócios estavam difíceis. E eu lembro que eu fui questionado, eu fui abordado por uma pessoa que respeito muito lá no nosso condomínio, ela é corretora, e ela me perguntou assim: David, eu vivo de vender imóveis, eu não estou fazendo negócio nenhum, 2015 crise, 2016 crise, como é que eu vou conseguir passar adiante? Está muito caro a nossa taxa de condomínio. Veja, quando alguém chega para você e fala está muito caro, e é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem informação, é uma coisa. Mas quando é alguém que é do mercado imobiliário dizendo que, olha, eu tenho acesso a vários imóveis, a vários condomínios e a taxa aqui está cara, é de ficar preocupado. E eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque eu estava numa situação de ouvir de alguém que tem conhecimento de mercado que estava caro. E naquele momento eu fiquei me perguntando, enquanto conversava com ela, na minha mente vinha a pergunta: será que é a hora de reduzir a taxa, de cortar a taxa, de reduzir despesa, oferecer menos serviços aos condôminos? O que eu faço? E na hora me veio na mente 3 perguntas, eu vou deixar anotado aqui para você no quadro, que fizeram toda a diferença para entender se realmente estava caro. O primeiro item de pergunta é o seguinte: chama-se padrão. O segundo, tamanho. E o terceiro, região. Tá bom? Então, padrão, tamanho e região. Avalia comigo. Um condomínio que tem piscina de um determinado tamanho, num padrão, ele vai ter despesa com aquela piscina. Se o outro condomínio não tem piscina, então ele não vai ter despesa com piscina. Então não precisa material de limpeza, não precisa pessoa para limpar, né? Não tem imóveis de piscina. Então é questão de padrão. É claro, quem tem no condomínio uma piscina semi-olímpica vai ter mais despesa do que um condomínio que tem uma piscina residencial, uma piscina comum. E vai ser mais caro do que aquele que não tem. Então é uma questão de avaliar padrão. Eu perguntei para ela, os condomínios que você avaliou, eles têm 2 torres, eles têm uma portaria, eles têm 2 salões de festa, 2 churrasqueiras,
sala de jogos, sala de TV, piscina. Eu fui perguntando. E ali a gente começou a perceber que, por mais que ela estivesse numa situação emocionalmente abalada ali com a necessidade de reduzir despesas nas finanças da família, algumas questões não foram levadas em conta. O padrão é algo importantíssimo, porque senão você começa a comparar, né, algo que não tem nada a ver com você. Eu lembro de um condômino que chegou para mim e ele reclamava, né, do padrão de serviço que era oferecido. E eu cheguei para ele, mas por quê? Ah, porque lá em Alphaville, no condomínio onde mora o irmão dele mora em Alphaville. Ele não morava em Alphaville. O condomínio lá tinha um padrão de serviço e, é claro, a taxa de condomínio muito superior à taxa que ele pagava. Como que você vai comparar valores se você está comparando padrões diferentes? Para comparar valor, o padrão tem que ser equiparado. O outro item que eu mencionei aqui é a questão do tamanho. Então veja, se você tem um condomínio, vamos falar aqui condomínio, né, num bloco só, 13 andares, 4 unidades por andar, tá bom? E 52 famílias, vamos pensar assim. Isso é um tamanho. Estou mensurando aqui para você tamanho. Como que você vai comparar com outro condomínio que tem dois blocos, o dobro de unidades, 104 unidades? Como comparar então com um condomínio que tem 10 torres, 520 unidades? Então, quando você pega o valor do serviço de portaria, vamos pensar aqui, R$30.000, divide por 104 unidades, você tem um número. Quando você pega R$30.000 e divide por 520 unidades, você tem um número muito menor. Nós estamos falando aqui um número 4 vezes menor, 5 vezes menor. Então, precisa comparar, para comparar valor da taxa de condomínio, você precisa equiparar padrão, você precisa equiparar, que é o padrão do serviço, tamanho, qual é o tamanho do condomínio, né? Quantas unidades tem que vão rachar aquela conta, porque condomínio é isso, é um grupo de pessoas que moram no mesmo lugar para rachar a conta, para pagar aquela despesa. E o outro é a região. Olha, você está numa região muito mais afastado, é mais difícil você transportar pessoas para ir trabalhar lá. Então, automaticamente, você vai gastar mais. Você está numa região nobre, exige-se certos padrões que vão também te exigir um gasto maior. Então, a região também é importante. Quando eu falei com essa condômina sobre essas 3 questões para comparar se realmente estava caro, eu percebi que o semblante mudou e avaliamos ali o seguinte, tá caro para mim, porque as unidades os condomínios que eu comparei, eles não têm o mesmo padrão de serviço, não oferecem o mesmo padrão de serviço, ou não têm o mesmo tamanho, ou estão numa outra região. Então, quando você for tomar uma decisão, esta pergunta ela é importantíssima, tá bem? A pergunta se está realmente caro, comparando padrão, tamanho e região.